Meus irmãos e irmãs, graça e paz, quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Esse é um livro muito fácil de se localizar. Gênesis capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, pois o mesmo será lido ao longo do sermão. Tudo bem aqui? O Danilo veio retificar uma informação. Hoje as crianças ficam no templo. Assim que é um desafio maior ainda para o pregador falar com as crianças presentes. Mas que Deus nos ajude nessa tarefa. Pois bem, Gênesis capítulo 3, os irmãos devem estar com suas Bíblias abertas nesse capítulo. Já oramos que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. O capítulo 3 de Gênesis é absolutamente fundamental para a compreensão da Bíblia. Se não existisse Gênesis 3, não saberíamos explicar a origem do pecado e não entenderíamos suas consequências na vida dos seres humanos. Sem este capítulo, nosso entendimento de certas doutrinas seria muito limitado e superficial. Vou dar 3 exemplos de como, sem esse capítulo, nossa compreensão sobre determinados tópicos ou temas ficaria comprometida. A doutrina da justificação pela fé. Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 19, o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo tem em mente a desobediência de Adão e tem em mente a obediência de Cristo. Uma outra doutrina que ficaria comprometida sem esse capítulo é aquela que tem a ver com o lugar da mulher na vida da igreja. Escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, Paulo diz o seguinte: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo faz referência à ordem da criação, para destacar que é por essa razão que, na vida da igreja, a liderança deve ser exercida pelos homens, escolhidos por Deus e confirmados pela igreja, sob a autoridade de Cristo. Um terceiro exemplo de como a nossa compreensão ficaria comprometida sem Gênesis 3 é a doutrina ou a certeza sobre a ressurreição final. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Novamente, Paulo evoca a narrativa de Gênesis. Gênesis 3 é, portanto, fundamental para a compreensão da história da redenção, para a história de como Deus tem atuado no mundo em favor das suas ovelhas, em benefício da sua igreja.
talvez seja por essa razão, a importância fundamental deste capítulo, que teólogos liberais insistam em negar a historicidade dos eventos narrados nessa porção bíblica. Segundo os teólogos liberais, aqueles que não aceitam que a Bíblia é um livro infalível, que a Bíblia é um livro perfeito, Gênesis 3 é uma fábula, uma lenda, é mitologia, é poesia. Inclusive, alguns chegam a argumentar da seguinte maneira: como podemos, em pleno século XXI, aceitar que uma serpente conversou com uma mulher? Isso é pura mitologia dos judeus. Isso não pode ser interpretado como algo que realmente aconteceu, de maneira literal. Isso dizem os teólogos liberais. Na verdade, o que eles tentam, quando afirmam coisas dessa natureza, é desqualificar o capítulo 3 de Gênesis, porque, desqualificando Gênesis 3, eles desqualificam a revelação divina como um todo. Ora, se a pessoa aceita, se a pessoa defende que Adão não foi uma pessoa, que Adão não foi um personagem histórico, mas sim, Adão foi uma invenção dos judeus, ao negar a historicidade de Adão, a pessoa nega a própria verdade do Novo Testamento, que afirma que Adão foi uma pessoa, foi um homem de carne e osso. E mais do que isso, a Bíblia chama Cristo de segundo Adão. Portanto, quando alguém nega a historicidade, quando alguém afirma que as coisas narradas em Gênesis 3 não aconteceram, toda a revelação divina, toda a Bíblia é questionada, toda a Bíblia começa a ruir, segundo essa perspectiva. Quem nega a veracidade de Gênesis 3, nega, por extensão, toda a Bíblia. Contudo, a coisa mais importante sobre Gênesis 3 não é a tragédia do pecado, como nós vamos ler daqui a pouco. Pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. O mais edificante deste capítulo é a promessa de salvação para os pecadores. O anúncio de que o descendente da mulher, Jesus, é aquele que vence a serpente. Aparece aqui no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher. A mulher, no caso, Eva, a progenitora da humanidade. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, vai pisar a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus viria, venceria, mas Satanás tentaria prejudicá-lo. E realmente, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos as astúcias de Satanás, as muitas formas e tentativas dele de impedir que Jesus cumprisse a missão para a qual foi designado, para a qual foi enviado. Jesus venceu, Jesus pisou a cabeça da serpente. É uma maneira de dizer que Jesus foi vitorioso, mas a serpente deu trabalho para Jesus. Então, essa mensagem, esse anúncio de que o descendente da mulher viria e venceria, pisaria a cabeça da serpente, é a coisa mais linda nesse capítulo de Gênesis 3. Em resumo, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, o favor imerecido de Deus. Nesta noite, vamos aprender sobre o pecado humano e a graça divina. Esse capítulo 3 de Gênesis nos ensina, de maneira muito adequada, sobre o pecado humano, o seu pecado, o meu, o pecado de toda a espécie humana, mas também apresenta e destaca a graça divina, a iniciativa de Deus em resgatar, em tirar do lamaçal do pecado
pessoas como você e eu, que muito precisamos da graça do Senhor. Primeiramente, observemos Satanás e a estratégia que ele usou para enganar nossos pais, para enganar Adão e Eva. Versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, ou seja, ela era dotada de uma sagacidade, de uma astúcia, de uma inteligência superior à dos demais animais, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás é um espírito, e esse espírito se apoderou de uma víbora, de uma serpente, de uma cobra, e usou a cobra para enganar a Eva. Notem que o mal já existia antes do pecado de Adão e Eva. A origem do mal antecede a queda de Adão e Eva. Por quê? Porque o texto diz claramente que uma serpente, que um animal, sugeriu, fez uma proposta a Adão e Eva. Então já havia no mundo, antes mesmo da desobediência de Adão e Eva, uma manifestação de maldade. E essa tinha a ver com Satanás, que usou este animal que havia sido criado por Deus. E, de fato, isso corrobora o que a Bíblia diz em outros lugares sobre Satanás. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é dito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O apóstolo João, na visão que recebeu, estando na ilha de Patmos, declara que o grande dragão não é outra coisa senão uma antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Escrevendo à igreja de Corinto, por sua vez, Paulo diz, mas receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Portanto, Satanás é o pai da mentira, é o enganador, é aquele que tem muito boa lábia e tem muita experiência no que faz. Satanás, desde que Deus pôs os nossos pais, Adão e Eva, neste mundo, desde então Satanás não tem feito outra coisa senão se aperfeiçoar na arte da mentira, do engano, da conversação que na realidade é sedutora. E assim, ele nos tenta. Ele tentou Eva, tentou Adão, tentou nossos irmãos e irmãs da época do Antigo Testamento, pôs no coração de Ananias e Safira para que mentissem ao Espírito Santo, na pessoa dos apóstolos, e tem tentado cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada ser humano que pisa nesta terra. Ele é o tentador. E o princípio por trás da tentação é fazer com que algo bom seja realizado ou desfrutado de maneira errada, equivocada, fora do padrão de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. A comida é uma coisa maravilhosa, certo? Ontem tivemos aqui, aqueles que puderam estar, um banquete
Que variedade de pratos. Os meus filhos, por exemplo, se esbaldaram na sobremesa. Comida é uma coisa boa, mas em excesso prejudica. Bebida, da mesma forma. Eu já mencionei a vocês que eu tive a oportunidade de morar no Chile, e o Chile é o país do vinho. E eu jamais gostei de vinho, mas lá no Chile eu aprendi a gostar, porque há uma variedade de vinhos que é impossível, mesmo uma pessoa ignorante no assunto como eu, não se apaixonar, não passar a ser um apreciador de alguns tipos. Tem um que é o vinho licoroso. Uma delícia. Os meus sogros, quando nos visitaram, provaram, e cada vez que eu vou ao Chile, eu trago uma garrafa e presentei os meus sogros. Tem que agradar, não é? Os sogros com esse vinho licoroso. A bebida é uma coisa boa, seja o vinho, seja a cerveja, mas em excesso é prejudicial. O sexo, Deus nos criou com a capacidade sexual, mas fora dos limites da palavra de Deus, fora do casamento, é pecado. Antes do casamento é pecado. Então existem muitas coisas boas que foram criadas por Deus, e Satanás, o que ele tenta fazer? Ele tenta nos convencer de que nós podemos usufruir, desfrutar dessas coisas de uma forma diferente daquela prescrita por Deus em sua palavra. Ora, Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim. E esse jardim era perfeito. Imaginem a variedade de plantas, de árvores, de frutas. Não havia pecado no mundo. Que fartura, que abundância. Se nós, aqui no Brasil, não conhecemos todas as frutas que existem, imaginem vocês Adão e Eva no paraíso. Mas Satanás procurou convencer Eva de que aquilo que Deus havia dito não era dessa maneira, não era como ele havia proferido, como ele havia pronunciado. E notem a astúcia dele, ele se disfarçou. A serpente era um animal como qualquer outro, e certamente não rastejava. Existem algumas pinturas que buscam retratar o Éden, que pintam a serpente com asas. Por favor, não creia, eu não estou dizendo aqui que a serpente tinha asas. Mas na imaginação de alguns artistas, a serpente voava. Por quê? Porque o castigo que ela recebeu foi que ela rastejaria para todo o sempre. O que nos leva a concluir, por dedução lógica, que antes a serpente não rastejava. Então, Adão e Eva foram colocados ali naquele paraíso. Satanás, esse espírito mau, rebelde, o tentador, se disfarça de serpente, se apropria desse animal e usa este animal para contar uma história, apresentar um conto a Eva, e deturpa a palavra de Deus. Depois vocês podem fazer isso em casa. Comparem os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 3, que já foram lidos, com os versículos 16 e 17 do capítulo 2. Isto é, o discurso de Deus, que aparece no capítulo 2, versículos 16 e 17, e o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois, exercício, lição para a semana, dever de casa. Comparem essas palavras do capítulo 2, versículos 16 e 17, com as palavras que aparecem no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4. Vocês vão notar uma diferença de ênfase, inclusive de conteúdo. Tem coisa que a serpente disse a Eva que Deus não havia dito. Satanás distorceu e plantou uma dúvida na cabeça de Eva. Por quê? Porque Deus havia dito: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer.
Olha o que a serpente diz, versículo 4, capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mente. Mentira. A serpente conseguiu seduzir Eva e continua seduzindo muitas pessoas, inclusive em nosso país, inclusive em nossos dias. Meus irmãos e irmãs, assim como Eva foi ludibriada, foi seduzida, foi enganada, isso pode acontecer conosco. Somos tentados a pensar que o pecado não é grave, que não trará consequências, que desobedecer à lei de Deus não é coisa séria, não é coisa grave. Houve um homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não usa essa descrição para nenhum outro homem, a não ser em relação a Davi. E numa ocasião, quando o exército de Israel estava acampado, Davi, que deveria estar, como era o costume da época, junto aos seus homens, ficou no palácio, ocioso. E ao despertar, Davi avistou uma mulher formosa. A Bíblia diz que aquela mulher era formosa. Davi perguntou quem era aquela mulher. Informaram: é Batseba, esposa de Urias. E Urias era um dos valentes de Davi, um homem de guerra que estava no campo de batalha. Mesmo Davi sabendo que aquela mulher era casada, que aquela mulher não lhe pertencia, Davi a chamou e incorreu no pecado com Batseba. Uma tarde de prazer. O que aconteceu? Quais foram as consequências daquela tarde na qual Davi se permitiu uma liberdade que, na realidade, era indevida? Ele teve que tramar a morte de Urias, esposo de Batseba. Batseba engravidou, mas o filho que estava no ventre dela morreu. Houve um estupro na casa de Davi. Aminon violentou sexualmente a Tamar, sua meia-irmã. Absalão, filho de Davi, mata Aminon, filho de Davi. E Adonias, finalmente, tenta usurpar o trono de Salomão e é morto pelos homens de Salomão. Não percam a conta. Aquela aventura sexual de Davi naquela tarde ocasionou 4 pessoas mortas, um estupro cometido pelo irmão da vítima, uma família arruinada por causa de uma aventura, de um prazer efêmero, passageiro de Davi. O pecado sempre vai custar mais do que parece. A conta chega. Como Deus diz através de Moisés, o teu pecado vai te encontrar. Mais cedo ou mais tarde, não podemos esconder de Deus aquilo que muitas vezes conseguimos esconder das pessoas. O que Davi fez, às escondidas com Batseba, esposa de Davi, Absalão fez com as mulheres de Davi diante de Israel. Satanás é muito astuto. Assim como ele enganou Eva, ele tem enganado pessoas e pode também nos enganar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim caiu no pecado. Nenhum de nós tem força por si mesmo para resistir ao pecado. Mas o texto também nos ensina sobre as consequências do pecado. O que aconteceu com Eva e Adão? Porque o Adão, abestado,
ele aceitou o fruto que Eva lhe ofereceu. Diz o texto, notem, vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento ou entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eva desobedeceu. O apóstolo João afirma o seguinte, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É o que João diz na sua primeira epístola. João destaca a concupiscência, que é o desejo da carne, a concupiscência, que é o desejo dos olhos, aquela pessoa de olho grande, e a soberba da vida. Ora, notem o seguinte, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para si comer, concupiscência da carne. Diz o texto, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Queria chegar ao conhecimento por uma via que Deus não havia estabelecido. Eva foi enganada, mas Adão conscientemente, intencionalmente pecou. Porque quando Eva lhe ofereceu fruto, ele também sabia que aquele fruto não deveria ser comido. Mesmo assim, o ingeriu, e isso trouxe consequências. Quais? Eles perderam a sua pureza, a sua inocência, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Haviam sido criados puros, santos, realmente inocentes, porque neles não havia maldade, não havia pecado. Perderam. Começaram, e diz o texto ainda no versículo 7, percebendo que estavam nus. Ou seja, até então estavam nus e não havia problema, mas agora se deram conta que estavam nus e tiveram que providenciar alguma vestimenta. Mais do que ter perdido a pureza, a inocência, começaram a sentir culpa e vergonha, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, veio aquele sentimento, fizemos algo que não deveríamos ter feito, que é o problema de muita gente em nossa época.
A pessoa peca, a pessoa desobedece, a pessoa faz uma besteira, uma bobagem. E aquilo fica remoendo, a consciência pesa, às vezes rouba o sono, às vezes tira a alegria, azeda, amargura a vida da pessoa. E a pessoa não sabe resolver o problema da culpa. R.C. Sproul afirma que diante da culpa nós temos 3 possibilidades. Existem 3 possíveis respostas. Primeira resposta, tentar negá-la. Tentar agir como se nós não tivéssemos cometido algo pecaminoso. Segunda resposta, ou segunda possibilidade de reação diante da culpa, tentar fugir dela. Deus falou para Jonas, vai até Nínive, Jonas. E Jonas toma o barco para Tarsis. Apenas 6.000 quilômetros de distância, de Nínive para Tarsis. E ele o quê? Se pôs a dormir no barco. Tentou fugir da sua responsabilidade. Mas existe a terceira resposta, que é recorrer a Jesus Cristo e depositar aos pés dele a nossa culpa. Porque ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele já assumiu as consequências da nossa miséria. E quando nós entendemos que somente Jesus Cristo tem o remédio, a solução, a cura para a culpa, nós desfrutamos o maravilhoso perdão de Deus e nos perdoamos. Porque tem gente que já cometeu um pecado, alguns pecados. A pessoa já pediu perdão para Deus. Deus já perdoou. Mas a pessoa não se perdoa. E ela fica carregando aquele fardo nas costas. E aquilo ali oprime. E aquilo ali esmaga a pessoa. Eles passaram a sentir culpa e vergonha. Não somente isso, medo. Versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo. Existe um tipo de medo que é pedagógico, que é bom. Aqueles que têm filhos pequenos, ou que já tiveram filhos na fase da menoridade, sabe que, às vezes, o medo, ele é didático, ele é pedagógico. A criança, ela tem que ter medo de algumas coisas. Tem que temer. Porque, senão, ela é tomada de um ímpeto pecaminoso e, às vezes, por não respeitar limites, se acidenta, sofre e dá muita dor de cabeça para os pais. Mas existe um medo que é fruto do pecado, que foi o que acometeu Adão e Eva. Não apenas isso, transferência de culpa. Versículo 12, então disse o homem, em vez do cabra assumir o seu erro, a sua irresponsabilidade, o que ele disse? A mulher que me deste por esposa, ou seja, finalmente, Senhor, tu és o culpado. Porque foi a mulher que tu me deste. Transferência de culpa. E o que a mulher disse? Também fugiu da raia. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, só gente bobinha, inocente. O homem disse, é a mulher. E a mulher foi a serpente. Outra consequência, a própria serpente foi amaldiçoada. Versículo 14, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Outra consequência do pecado, dores do parto. Vocês, irmãs, que já experimentaram a gravidez, algumas de vocês tiveram, outras estão tendo, um processo de gravidez difícil. Em alguns casos, o parto foi dificílimo. Notem o que o texto diz aqui. Versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Outra coisa, Deus criou o homem para ser cabeça, para ser o líder, não para ser autoritário.
não para tratar a mulher de maneira leviana, mas para tratar a mulher com a delicadeza e com a sublimidade que a mulher, feita do próprio homem, merece. E a mulher deveria ser submissa ao seu marido, e essa submissão seria prazerosa. Mas por causa do pecado, a submissão passou a ser um problema, notem. E o teu desejo, versículo 16, será para o teu marido e ele te governará. Por causa do pecado, a submissão da mulher em relação ao seu esposo deixou de ser uma coisa harmoniosa, pacífica, tranquila, agradável, para ser, muitas vezes, um fardo, uma cruz, um crucifixo. E somente a graça de Deus em nossas vidas pode reverter esse quadro, fazendo com que os homens se comportem ou tentem viver à maneira de Cristo e as mulheres serem submissas aos seus esposos como ao Senhor. E o trabalho? Eu não sei quantos de vocês têm o prazer, se deleitam naquilo que fazem. Infelizmente, nem todas as pessoas sentem prazer no trabalho. Não era para ser assim. Notem o versículo 19. No suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Quando Deus colocou Adão, criou Adão e Eva e os colocou no jardim, eles já tinham uma missão, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que preservar, que cultivar aquele jardim, desenvolver. A palavra cultura tem a ver com cultivar, que é a ideia de desenvolvimento. Isso aparece já no capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O trabalho foi criado por Deus e era uma coisa prazerosa, mas o pecado fez com que o trabalho tivesse essa característica de dificuldade, de estresse. Esse peso que é para muitos de nós, infelizmente, é outra consequência do pecado. A terra, versículo 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. E tu comerás a erva do campo. Antes Deus havia colocado Adão e Eva, tudo já estava plantado no jardim. Era só manter, só preservar. Agora, para comer, vai ter que lavrar a terra, meu amigo. Vai ter que suar a camisa. Vai ter que trabalhar. E todos nós sabemos o que isso significa. Ai de você se você não trabalhar, meu amigo. Você não vai ter condições de pagar o aluguel, ter um plano de saúde, ter um carrinho, né? Para se deslocar com a família, poder viajar nas férias, concretizar o sonho da casa própria. Então, o trabalho é árduo, consequência do pecado. Pecado enganoso, promete prazer e dá desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida, mas mata. Por isso que a Bíblia afirma que o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Fuja do pecado, mas não fuja de Deus. Finalmente, e essa é a parte mais linda desse capítulo, já temos falado sobre Satanás e sua estratégia, que é a de enganar, de nos tentar. Já falamos sobre as consequências da desobediência de Adão e Eva, que foram muitas, mas o texto também revela a graça de Deus. A iniciativa do Senhor de resgatar, de salvar, de estender a mão para tirar pecadores e pecadoras do lamaçal do pecado, do poço. Versículo 20, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Eva significa viva, cheia de vida. O nome que Adão deu à sua companheira já sinaliza a misericórdia de Deus, porque o próprio Deus já havia dito que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Deus decidiu não exterminar, não eliminar o gênero humano da terra, como consequência da sua desobediência.
Deus lhes deu roupas novas, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, porque com certeza aquela roupinha que Adão e Eva fizeram, inexperientes como eram, não era da melhor qualidade, não era da melhor marca. Não ia aguentar tempestades, as intempéries do clima. Deus o quê? Providenciou roupas adequadas, para que não ficassem expostos, envergonhados, porque a sua intimidade estava às claras. Como diz em Isaías, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Deus lhes concedeu um novo lar, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e toma também da árvore da vida e coma e viva eternamente em pecado, essa é a ideia. Então, notem, a desgraça poderia ser pior, poderia ser maior, se Adão e Eva, uma vez que haviam desobedecido a Deus, continuassem no Éden. Por essa razão, o Senhor o quê? Os tirou, o Senhor Deus, versículo 23, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso um homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, novo nome, um nome para a companheira Eva, roupas novas, um novo lar, a necessidade de sacrifício. Notem que no capítulo 4, versículo 3, aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, versículo 4, trouxe das primícias. O que isso significa? Que Deus estabeleceu uma forma para que o ser humano resolvesse o problema da culpa. Seria como? Através do sacrifício, através das ofertas. Essas ofertas, esses holocaustos aconteceriam para que Deus perdoasse o pecado das pessoas. Misericórdia, graça e principalmente um Salvador, que é o descendente da mulher, já mencionado de maneira não tão explícita no versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos de restauração. E a restauração só pode acontecer através do novo presidente? Jamais. Independente da legenda partidária. Ah, mudou o ministro da Economia. Ah, a gente vai deixar de morar nesse país e a gente vai para um país de primeiro mundo. Bobagem. A nossa felicidade não depende de condições terrenas, não depende de nós. A nossa felicidade, a nossa salvação encontra-se fora de nós, e é por isso que Deus enviou a Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores imperfeitos e carecemos do favor de Deus. Abraão tinha problemas de caráter. Algumas vezes ele mentiu. Jacó era inseguro. Léa não era bonita. José sofreu abusos. Moisés tremia quando tinha que falar diante de Faraó. Gideão era pobre. Sansão era influenciável. Sansão era o terror dos filisteus e a alegria das filisteias. Raabe era imoral. Davi teve uma relação extramarital que trouxe consequências para a sua família. Elias queria morrer. Jeremias sofreu depressão. Jonas era teimoso. Noemi sofreu muito quando seu esposo e seus filhos morreram. Voltou para Belém viúva. João Batista era, aos olhos da sociedade, uma pessoa excêntrica. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vivia como ermitão nos desertos. Pedro era impulsivo e colérico. Marta era muito preocupada com a organização da casa.
A mulher samaritana teve muitos maridos, muitos casamentos fracassados. Zaqueu não era popular. Tomé era cético, duvidava. Timóteo era tímido. Mas Deus usou todas essas pessoas e trabalhou na vida delas para a expansão do seu reino. Você e eu não somos perfeitos. Você e eu temos ídolos que precisam ser quebrados. Você e eu temos pecados que precisam ser vencidos, ou processos pecaminosos que precisam ser enfrentados de maneira madura, com os olhos postos em Cristo e através ou recebendo auxílio das pessoas. Se Deus teve misericórdia de todas essas pessoas que eu mencionei, Ele também pode e quer ter misericórdia de nós. Por isso, precisamos de Cristo, o descendente da mulher. O propósito de Gênesis é nos ensinar sobre a criação e seu Criador. As pessoas que receberam este livro, assim como os demais de Moisés, o Pentateuco, eram aquelas que tinham vivido durante séculos no Egito e haviam sido educadas segundo a ciência e a mitologia dos egípcios. Ou seja, tinham na cabeça um monte de ideias erradas sobre a vida, sobre a origem do mundo, sobre as relações humanas, sobre a economia, sobre a ecologia, sobre a fauna, sobre a flora. E Deus, quando salvou o seu povo do Egito e os enviou para Canaã, Deus revelou a Moisés a sua verdade, que é a única verdade. E Moisés a registrou para que os israelitas abrissem mão, jogassem fora aquelas ideias, aquelas teorias que tinham absorvido no Egito e pudessem educar sua mente segundo os valores corretos. Então, quando Moisés escreveu essas palavras, o que Deus estava fazendo era usando Moisés para que os israelitas pudessem aprender qual era a origem da maldade, qual era a origem do pecado, e somente que em Cristo há salvação. Nessa perspectiva, somos instruídos sobre a origem do universo, da vida, do casamento, da família e até mesmo da igreja. Os judeus deveriam descartar a mitologia egípcia e acreditar na revelação do Senhor. Hoje, como no passado, as pessoas devem abandonar as mentiras do humanismo anticristão, a postura do machismo, as teorias mentirosas do feminismo e as muitas ideologias que tentam usurpar o lugar da palavra de Deus em nossa vida, para acreditar na verdade que Deus tem nos revelado em sua palavra. Meus irmãos e irmãs, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Adão e Eva erraram. Onde eles erraram, Jesus acertou. E é justamente por causa do acerto de Jesus que nós estamos aqui iniciando um novo ano na presença dele. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque não é por nós. Jamais dependeu de nós. Ainda que sejamos responsáveis, ainda que sejamos e somos responsáveis pelos nossos atos, dependemos de Ti, Senhor. Te louvamos porque, apesar do pecado de Adão e Eva, o Senhor manifestou graça e misericórdia na vida deles e também na nossa vida, porque nós não somos melhores que os nossos pais. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, pela vinda de Jesus, pela obra de Jesus, pelo ministério de Jesus. Que Ele continue reinando em nossas vidas e seja de fato, Senhor, na prática, o autor e consumador da nossa fé. Oramos e o fazemos assim, em nome de Jesus. Amém.